Aleluia, glória a Deus. Meus queridos, glória a Deus, está chovendo aqui. Eu quero ser objetivo nessa mensagem e eu quero tentar despertar a igreja do Deus vivo na terra, né? E todo aquele que ouvir essa mensagem. O Espírito Santo vem falando algumas coisas para mim, despertando no meu espírito, né? Algumas coisas que são muito importantes e que nós estamos deixando de viver, né? Então, a gente vai gravar essa mensagem com base em dois princípios, para a gente dar premissa a essa mensagem. Eu quero falar o que Deus falou para mim. Deus falou para mim assim, diz para a minha igreja, que vocês estão em tempo de colheita. O Senhor me deu uma visão, nessa visão vi uma horta muito grande, e eu vi que eu estava colhendo, pegando alface, colhendo bastante alface, colocando dentro de um carrinho, e colhendo, e cortando, e colhendo. E esses dias o Espírito Santo me disse o que Ele quer. E o Senhor falou para mim, André, fala que os dias que nós estamos vivendo, são dias de colheita, são dias de colheita, né? São dias de ganhar alma, são dias de pregar o Evangelho, são dias de anunciar o Evangelho da graça do Senhor Jesus. Nós estamos vivendo dias que nós precisamos cumprir a grande comissão, o que Jesus diz em Marcos capítulo 16, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Nós precisamos ter isso como objetivo principal, né? E a segunda coisa que eu quero falar, outra coisa que Deus mandou falar para a igreja de Deus vivo, o Senhor falou para mim, André, fala para a minha igreja para não se preocupar com tempos, épocas e datas estabelecidas pela autoridade do Pai, né? E desperta a minha igreja para o agora, desperta a minha igreja para pregar o ministério da reconciliação e anunciar para as ovelhas perdidas, para os filhos pródigos, o tempo da graça, a dispensação que nós vivemos. Nós estamos no tempo da graça. E o nosso objetivo, eu acredito, e nós temos base bíblica para isso, que o objetivo principal da igreja é anunciar a graça, é anunciar que Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Se você lê o livro de Atos, você pode observar que a igreja de Atos é uma igreja que testemunhava a ressurreição. A igreja de Atos, ela tinha como objetivo pregar o arrependimento, a remissão dos pecados pelo sangue, o batismo no Espírito Santo. A igreja de Atos, ela testemunhava que Cristo ressuscitou. Ela falava da graça, da cruz. Esse é o objetivo primário da igreja. E temos base bíblica para isso, né? Atos capítulo 4, verso 33, diz assim, com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Então, com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Nós precisamos testemunhar, nós que vimos
ouvimos e apalpamos a respeito do verbo da vida, nós que conhecemos o Senhor, precisamos anunciar o evangelho da graça e pregar a ressurreição, pregar a graça. Nós devemos dizer para o povo que Cristo se fez pecado, para que nós possamos nos tornar a justiça de Deus, que esse é o tempo oportuno, eis o dia da salvação. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 6, eu te ouvi no tempo oportuno, eis o dia da salvação, não receba em vão a graça. Atos capítulo 1, verso 7, eu vou ler para você, falando um pouco sobre não se preocupar com datas e épocas, que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Eu não estou dizendo que você não tem que saber sobre a vinda do Senhor. Eu não estou dizendo que você não tem que meditar no livro do Apocalipse. Não, querido. Eu não estou aqui anulando o princípio que Jesus deixou: vigiai e orai, porque o Senhor vem como ladrão. O que eu estou tentando despertar no coração da igreja é que, se você ama a vinda do Senhor, você deveria estar preocupado com os perdidos, com as pessoas que estão morrendo, que estão em trevas. Nós não podemos perder o ID, nós precisamos anunciar as boas novas, devemos parar de preocupar com currículos, com performance, e devemos fazer como os apóstolos, os nossos irmãos da igreja primitiva, homens simples. A Bíblia diz que Pedro e João eram homens iletrados, mas falavam com uma eloquência extraordinária, porque o Espírito Santo trabalhava junto com eles. O Espírito Santo ajudava eles, porque eles estavam no centro da vontade de Deus. E o livro de Atos não tem fim. Nós devemos continuar carregando a visão de uma igreja apostólica, missionária, não uma igreja pastoral, confinada dentro dos prédios. Precisamos ter o ID, precisamos entender, precisamos anunciar a graça do Senhor. Precisamos anunciar a graça do Senhor. Não se vê falar da graça do Senhor. Hoje se fala mais da lei de Moisés do que da graça, da morte e da ressurreição e do que ele fez na cruz por nós. Esse áudio vai ficar um pouco longo, mas vai valer a pena. Atos capítulo 1, verso 7, diz assim, vamos ler a partir do 6. Então os que se havia reunido lhe consultaram: Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Ele lhes afirmou: não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai, por sua exclusiva autoridade, não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Verso 8: contudo recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Jesus está dizendo aqui para os seus apóstolos: olha, não se preocupe com datas e com épocas estabelecidas pelo Pai. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês: vocês vão receber poder. Essa palavra poder no original é dunamis, o poder explosivo do Espírito Santo de operar maravilhas, milagres. E vocês serão minhas testemunhas.
começando de Jerusalém e até os confins da terra. Vocês estão me entendendo? Outro texto que eu vou ler rapidinho, falando um pouquinho mais. Eu não estou aqui dizendo que nós não devemos saber sobre a vinda do Senhor, não tem nada a ver. A Bíblia diz que nós devemos vigiar e orar, que o Senhor vem, o dia do Senhor vem como ladrão. Eu só estou despertando vocês para se preocupar com agora, de anunciar a graça. A porta da graça está fechando, nós sabemos que o Senhor está voltando. Nós devemos ter como objetivo primário anunciar o Evangelho, pregar graça, pregar o Evangelho a toda criatura. Tessalonicenses capítulo 2, Paulo diz assim: caros irmãos, quanto ao retorno do Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, vos suplicamos que não permitais que o vosso modo de crer seja influenciado. Vírgula. Não fiqueis amedrontados por causa de profecia, palavra ou carta atribuídos individualmente à nossa autoria, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Que não permitais que o vosso modo de crer seja influenciado, nem fiqueis amedrontados por causa de profecia, palavra ou carta atribuída indevidamente à nossa autoria, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Eu vou dar esses dois textos, mas depois você medita em Mateus 24. Mateus 24, no verso 36, diz assim: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem anjo do céu, mas unicamente é o meu Pai. Nós não sabemos o dia que o Senhor vai vir. Nós não sabemos o dia que o Senhor vai vir. Isso não pertence a nós. O que Jesus falou que nós temos que fazer? Verso 42 de Mateus 24: vigiai, pois não sabeis a hora de vir, a hora que há de vir o vosso Senhor. Vigiai e orai. Depois, em Mateus 25, ele conta um grande exemplo maravilhoso das 10 virgens, 5 prudentes e 5 tolas. Ele fala que as virgens prudentes é aquelas que conservaram o azeite. Ou seja, quando o Senhor fala para nós vigiar, não é para a gente ficar fascinado com tempos e épocas, né? Hoje o ser humano é místico por natureza, ele gosta dessas coisas. O Senhor, ele estava dizendo: olha, conserva a vida, né? Vamos ler Mateus 25 a partir do verso 10, diz assim: e tendo elas indo comprar, chegou o esposo, as tolas, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então as que estavam preparadas entraram com ele. Aquelas que conservaram o azeite, ou seja, que passaram o tempo a sós com o Espírito Santo, meditando na palavra, sempre lembrando daquilo que Jesus fez na cruz, conservando o azeite dourado, essas estavam preparadas. Você entende? Então, quando Jesus fala vigiai e orai, porque não sabeis a hora, nem o tempo que há de vir, ele está dizendo: olha, viva uma vida, cultive um relacionamento comigo, para que você não morra espiritualmente, e eu possa chegar para você e a sua lâmpada ter apagado. Você entende? Para o áudio não ficar muito longo, vamos rápido para Provérbios capítulo 10, verso 5, falando agora sobre a colheita, que nós devemos nos preocupar em pregar o Evangelho da graça, ter isso como objetivo primário. Olhe bem o que diz Provérbios capítulo 10, o verso 5: aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. Nós não podemos dormir
em dias que nós devemos colher. É tempo de pregar o Evangelho, de anunciar as boas novas. Para terminar, João, capítulo 4, verso 33, diz assim, meu irmão, espero ter trazido clareza. João, capítulo 4, verso 35, Jesus diz para os seus discípulos: não dizeis vós, ainda há 4 meses até a colheita? Eu, porém, vos afirmo, erguei os olhos e vede os campos, pois já estão brancos para a colheita. Aleluia! Uma comida eu tenho que vós não conheceis, e é fazer a vontade do meu Pai e consumá-la. Ei, meu irmão, não dorme em dia de colheita. Não fique dormindo em dia de colheita. Tenha como objetivo anunciar a graça, o favor que nós não merecíamos, mas Ele, Jesus, morreu pelos nossos pecados. Meu irmão, espero ter trazido clareza e uma direção para você, em nome de Jesus. Anuncie a graça do Senhor, pregue a cruz, anuncie que Ele se tornou maldito de Deus, para que nós pudéssemos ser abençoados, anuncie que Ele se tornou doença, para que nós nos tornássemos cura. Pregue Jesus, anuncie a ressurreição, testemunhe a ressurreição, como a igreja primitiva, em nome de Jesus de Nazaré.